forte aplauso para os doutores do Boa Tarde. Ora, hoje o nosso painel é composto pela dermatologista Alexandra Osório, o clínico geral Pedro Lopes, a nutricionista Helena Cid e o pediatra Sérgio Pinto. Boa tarde a todos, muito bem-vindos. Espero que estejam bem dispostos e preparados para abordar as últimas novidades que saíram nos últimos dias relacionadas com a saúde. Hoje vamos começar por falar de algo que deve ter chocado, para não dizer outra coisa, muito boa gente na última semana, a propósito do crescimento da população mundial e da eventual falta de alimentos que poderá haver. Ora, isto é um caso muito sério, é uma grande preocupação e a Organização das Nações Unidas aconselha, neste contexto, o consumo de insetos, algo que faz parte da dieta de muitas culturas, mas que para nós poderá ser impensável. O gesto de comer insetos é apreciado e valorizado desde há muito tempo na Ásia, em África e na América do Sul, fazendo parte da dieta alimentar de 2.000 milhões de pessoas. No Japão, por exemplo, servem-se cigarras salteadas, panadas e cobertas com queijo parmesão, que são depois fritas, ou larvas de mosca em cama de kiwi e barata deitada em baguete. Na China, petiscos como cobras, larvas, escorpiões, estrelas do mar e centopeias atraem turistas ao mercado tradicional. Em tempos de crise, foi o consumo de insetos que permitiu a sobrevivência de muitos povos. Agora, é aconselhado a todos. Há cerca de 1.900 espécies de insetos comestíveis e o seu consumo tem vantagens para a saúde e para o ambiente. E pode vir a responder ao aumento da população mundial, que se estima pode chegar aos 9.000 milhões até 2050. Introduzir baratas e outros insetos na roda dos alimentos pode ser repugnante para muitos. E se invertermos as posições e oferecermos a quem come umas baratinhas algumas das iguarias portuguesas? Os tubers convém temperar-se com um tempinho de antecedência, que é para eles tomarem gosto, não é? Caracóis e tubers, para quem não está habituado também. Doutora Helena, enquanto nutricionista, o que é que lhe parece esta sugestão das Nações Unidas? É assim, nós temos um problema, é que daqui a alguns anos somos 9.000 milhões de habitantes na Terra e é difícil encontrar alimentação para todos. E, portanto, provavelmente poderá ser uma alternativa. Estas espécies que se fala não são o que nós habitualmente conhecemos, são espécies de cultura próprias e adequadas para a alimentação. Muitos povos faz parte da alimentação deles. E, portanto, 1.900 espécies? 1.900 espécies adaptadas para a alimentação e, portanto, algumas estão bem estudadas, como nós temos uma tabela de avaliação nutricional da nossa carne, do peixe, eles também têm de todos estes animais. Por exemplo, 100 gramas de gafanhotos tem mais ou menos a mesma quantidade, tem 2 vezes mais ferro do que tem, por exemplo, 100 gramas de carne. Portanto, em termos nutricionais, estes alimentos podem ser um benefício para a população. A mesma coisa que as termitas da Costa do Marfim têm tantas calorias como um hambúrguer, um pedaço de carne, e podemos não termos outra alternativa. Porque nós ficámos aqui, esta notícia também nos obrigou a pensar um bocadinho nos estragos que nós fazemos por causa daquilo que nós comemos. E, portanto, há aqui, para produzir 1 quilo de vaca, 1 quilo de carne de vaca, que depois de cozinhada ainda fica menos de 1 quilo, são necessários 25 quilos de alimentos. Ao passo que a carne de grilo, não é? É preciso só 2,1 kg de alimentos por cada
quilo de grilo Exatamente. combustível. Em termos Portanto, de eficácia, em termos 25 ecológicos, para 2 quilos é uma diferença enorme. em termos não de é? eficácia, tem efeitos de estufa, efeitos de emissões de gases, todas essas coisas, nós sabemos que os animais de grande porte têm esse problema face a este tipo de animais que não têm, que são mais ecológicos. Portanto, há um benefício também para o ambiente, não é? É verdade. E atualmente pode-nos fazer alguma impressão, de facto, não são aqueles animais que nós estamos habituados, existem 1900 espécies para consumo, mas, por exemplo, se formos perguntar que no Oriente que estes animais são muito consumidos, se fôssemos perguntar um prato de caracóis, eles também provavelmente diziam não, que horror. Ou peixe cru, que Ou tem peixe aí um cru. belíssimo sushi que aqui há uns anos em Portugal nem se falava Exatamente. e as pessoas diziam peixe cru, que horror, não como peixe cru e agora agora há uma adesão enorme ao peixe Exatamente, cru. e as não é? pessoas têm, está na moda e cada vez há um maior consumo, quando aqui há uns anos nós não consumíamos. E é engraçado porque a população portuguesa, não sei se provavelmente fomos descobridores e fomos para o mundo descobrir e trouxemos muita coisa do Oriente, por exemplo, nós trouxemos o chá, muitos produtos, provavelmente também a população portuguesa daqui a uns anos, e até podem abrir restaurantes e ser um pitel como hoje é o sushi. Agora Portanto, nós não acreditamos, mas já vimos muita coisa, Exatamente, não é? e daqui a uns E anos, descobri provavelmente, também que a formiga pode ser usada como condimento, porque tem E assim tempero. um sabor de limão, assim um bocadinho Assim, um azedo, agridoce. um agridoce. E tem aqui que as moscas são muito proteicas, têm muitas proteínas. as moscas. Este tipo de alimentos têm muita proteína, são pouco calóricos, que é uma coisa, pode ser um benefício, e em termos de minerais, alguns deles estão bem estudados, porque no Oriente eles consomem, portanto têm um estudo aprofundado, também têm minerais interessantes. Portanto, formigas para o sistema imunitário também são recomendadas, não sei se viram. Portanto, grandes descobertas que nós fizemos, mas, sobretudo, o mundo como nós o conhecemos atualmente é um mundo um bocadinho desregulado na alimentação, não é? A alimentação é uma preocupação grande. Há uma parte do mundo que come desmesuradamente e tem muitos problemas por causa disso. Da obesidade. Há outra parte do e mundo todas as doenças que é subnutrido. É verdade. E temos que olhar que daqui a alguns anos os alimentos começam a ser muito caros, porque há escassez. Isso aí não temos dúvida. E com a projeção a nível mundial daqui a 20, 30 anos, provavelmente são estes os recursos e são mais ecológicos. Pode ser uma alternativa. Hoje ainda nos faz alguma confusão, mas se formos ao Oriente, vemos, é normal nos restaurantes este tipo de animais. Mas isto é de cultura, importante, não é? é de cultura. É importante que não são as moscas nem as formigas que existem Na na natureza. Estes produtos são cultivados e há 1900 espécies mais ou menos bem estudadas e identificadas para a alimentação. E isso, Portanto, de aqui facto, é preciso ter quando algum fala cuidado. disso também é mesmo o exemplo dos caracóis é muito bom, porque no país inteiro há quem adore caracóis. E, por exemplo, há no pessoas norte que nem não há- que lhes não- pagassem comiam um Exatamente. caracol porque acham que é uma coisa horrível. Até na Europa Eu é a adoro mesma caracol. coisa. Não. Os caracóis. E aqui alguém não gosta de caracóis? Ali. Olha, todos gostam. Mas eu tenho a impressão que acima do Tejo começa o caracol já. Ninguém quer Tem mais caracóis. dificuldade. Ninguém quer caracóis. Ninguém Só quer os caracóis. franceses é que gostam também mais ou menos como nós e depois toda a Europa o consumo, não há consumo. Portanto, também o que podemos concluir é que não haveria esta indicação da Organização Mundial de Saúde se estivéssemos a falar de algo prejudicial à saúde. À saúde. Portanto, estamos a falar é de alternativas. de alternativas e que ecologicamente podem ser uma opção. Temos que pensar nisso porque cada vez vai ser mais difícil e a alimentação vai ser mais cara cada vez, porque vai haver escassez. Ora, hoje estamos a falar de novidades médicas, aliás, de notícias que saíram. Na semana passada foi anunciada a possibilidade de a doença de Alzheimer ser identificada através de uma análise ao sangue. Com um simples teste, poderão ser identificados casos em fase inicial. Dr. Pedro, eu vi esta notícia como uma notícia extraordinária. De repente, é tão difícil fazer às vezes o diagnóstico. Haver uma analisinha que pode dar uma resposta destas é uma coisa extraordinária, ou não?
É sobretudo porque esta doença tem vindo a despertar junto da população uma grande consciência de que, de facto, muitas das situações que antigamente eram genericamente classificadas como demências, hoje em dia começam a encaixar-se nesta caixa, a arrumar-se nesta caixa que é a doença de Alzheimer. E, de facto, tendo a noção, à medida que a esperança média de vida vai aumentando e que esta doença está associada também ao envelhecimento, de facto chama muito a atenção das pessoas para este problema que tem, de facto, um impacto muito significativo não só na qualidade de vida do próprio indivíduo, como das pessoas que o rodeiam, porque a dependência destas pessoas vai aumentando ao longo do tempo. Até agora, o diagnóstico era fundamentalmente clínico, ou seja, as pessoas teriam que ser alvo de uma avaliação para excluir outras causas de demência. Não haviam testes específicos para diagnosticar doença de Alzheimer, a não ser depois a biópsia, muitas vezes só em contexto já de autópsia mesmo. E o facto de existir, ou de se poder identificar e determinar no sangue determinadas proteínas que estão aumentadas nestas pessoas, vai permitir que, mais precocemente, perante os primeiros sinais, ou em pessoas com fatores de risco, de facto se consiga fazer uma avaliação mais precoce e implementar estratégias que permitam Vamos não só aos o melhor sinais de acompanhamento. alerta, porque às vezes as pessoas dizem coisas sem pensar e acham, não têm muita noção daquilo que devem atender. E mesmo os familiares, quando se trata da idade, acham, é da idade, isto já deve ser da idade, e às vezes não é a idade, pode ser Alzheimer, Claro. não é desenvolver-se. E eu sei que nos trouxe aqui alguns sinais que podíamos ver. Vamos então, nós temos aqui uns quadros que nos vão ajudar a exemplificar, de facto, aquele primeiro que é o primeiro sintoma e o mais reconhecido pelas pessoas é, de facto, a perda de memória. Esta perda de memória normalmente é progressiva. É muito importante também lembrarmos que depois isto tem impacto não só ao nível da execução de tarefas domésticas e daí a dificuldade na execução de tarefas domésticas e problemas de linguagem são também frequentemente reconhecidos Porque a pelos pessoa no doentes. espaço doméstico deixa de dominar também o que está a fazer. São aquelas o que faz situações em que a habitualmente. pessoa começa uma tarefa e de repente interrompe a tarefa para ir fazer qualquer outra coisa e esquece que tinha começado a fazer. E aqui temos é que contextualizar, por exemplo, no risco de acidentes domésticos que podem daqui decorrer. Imaginar alguém que põe alguma coisa ao lume e que de repente se esquece que tem essa coisa ao lume e pode haver um acidente doméstico, um incêndio, uma explosão, alguma coisa a acontecer na sequência desse Problemas de esquecimento. linguagem também, que estava ali referido. Problemas de linguagem, que é outro aspecto que é muito importante. Alguma desorientação temporal-espacial, que é outro aspecto que pode ser relevante, que é a pessoa não ter a noção do espaço e do tempo. Normalmente estas situações não têm que afetar exclusivamente o tempo atual, podem ter um efeito também para o passado. Pode ser uma coisa que aconteceu há 20 anos e a pessoa dizer que foi no ano passado, por exemplo? Exatamente. A pessoa deixar de ter a consciência do momento no tempo em que aquele evento aconteceu. O discernimento tem que ver com a capacidade da pessoa avaliar o risco. Ou seja, uma pessoa que, por exemplo, se expõe numa varanda muito alta sem ter o cuidado que, de facto, está num andar muito alto e não tem capacidade de avaliar o risco associado. Uma pessoa que está a conduzir e que não tem a consciência, por exemplo, de que o excesso de velocidade poderá levar a um acidente ou de que tem que travar perante um acontecimento que justifique essa medida. Ou mesmo em casa, algumas coisas. A pessoa não ter a noção de que tem que apagar uma vela sob pena de ela incendiar alguma coisa. Portanto, há aqui um conjunto depois de alterações. E o que é que são os problemas no pensamento abstrato? Isso significa É na o quê? capacidade de fazer raciocínios, por exemplo, matemáticos. A matemática é assente no nosso raciocínio abstrato. São pessoas que deixam de ser capazes, por exemplo, de fazer o simples troco do dinheiro, o que leva a que facilmente elas sejam enganadas. E isto é um alerta também para os cuidadores, não só para as próprias pessoas que muitas vezes depois deixam de ter capacidade crítica para poder reagir a esta situação, mas para quem cuida destas pessoas, para evitar que elas sejam, de facto, usadas para fraude, porque, de facto, deixam de ter a capacidade, dão 10 euros e não sabem se têm que receber 5, ou 3, ou 2. E à boleia disso vem também o trocar as coisas de lugar, o lugar de onde as coisas estão habitualmente, não é? Exatamente. Existe também, com o avançar da situação, um conjunto de outras alterações que podemos depois ver no outro quadro que temos, no terceiro quadro, que tem que ver também com algumas alterações da mobilidade, que são, de facto, um dos compromissos terminais da própria doença, alterações da personalidade, pessoas que têm uma alternância entre personalidades mais agressivas e personalidades mais amigáveis, mais amistosas. Alterações do humor e do comportamento são muito frequentes também. Portanto, há aqui um conjunto de alterações. Isto não tem
necessariamente uma cascata evolutiva, ou seja, as pessoas podem passar por estas fases de uma forma relativamente intermitente. Pode estar presente um destes sinais e não estar outro, ou estarem todos presentes ao mesmo tempo. O que importa é que as pessoas aprendam a identificá-los e aprendam a procurar ajuda médica no sentido de avaliar que tipo de demência que estamos a presenciar, para que se possam, de facto, implementar estratégias. Até que há uns anos não havia métodos de imagem que não fossem, por exemplo, utilizados para excluir outras causas, demências vasculares e outras. Hoje em dia, com estes novos testes que começam a surgir, pode abrir-se aqui todo um novo horizonte na abordagem precoce destes doentes. E eu já agora falo numa iniciativa que já existe em vários países e que chegou agora a Portugal, que dá pelo nome de Café Memória. Exatamente. E é um local de encontro para estimular que as pessoas não percam estas capacidades de forma tão acelerada. A partilha de experiências entre estas pessoas e, sobretudo, entre os cuidadores destas pessoas é fundamental. É a dimensão humana que tem que ser aqui valorizada. E muitas vezes falar de uma forma não clínica, quer para os doentes de Alzheimer, quer para os cuidadores e para os familiares, é muito importante. Trocarem miúdos. É partilharem experiências, perceberem que dificuldades é que umas pessoas já passaram e outras ainda não vivenciaram e poderem perceber estratégias para abordar isso. Os casos não são todos iguais, não é? E a forma de evolução não é igual para todas as pessoas, a forma de lidar é que pode ser semelhante, ou seja, os cuidados a ter, as estratégias a adotar no dia-a-dia para minimizar o risco para a vida destas pessoas é que é fundamental. E, portanto, este tipo de ambiente descontraído que permite implementar algumas atividades lúdicas está a ser desenvolvido pela Associação Alzheimer Portugal em parceria com uma cadeia de espaços comerciais. É de facto uma grande oportunidade para que estas pessoas tenham mais um espaço para poderem de facto lidar melhor com... Para se sentirem amparadas, não é? Exatamente. Para se sentirem amparadas, que isso é muito importante. Só quem passa por essas situações é que consegue sabe, claro, perceber e dar valor dar valor ao facto de se estar acompanhado numa situação destas. Ora, durante todo o mês de maio, os profissionais de saúde europeus têm estado e estarão a ir ao encontro da população para passar uma mensagem importante. A prevenção e a detecção precoce do cancro da pele é a melhor estratégia e em Portugal a sensibilização pública aconteceu no dia 15, em que se assinalou o dia do cancro da pele, mas, Dr. Alexandre, esta sensibilização, sobretudo pelos profissionais, é feita durante todo o ano, não é? Todo o ano faz parte da nossa consulta. Nós próprios ensinamos os doentes como identificar alguns sinais de alerta, de modo a recorrerem ao dermatologista ou ao clínico geral, se tiver formação para isso, para fazer o despiste e termos a correção o mais depressa possível. De facto, o rastreio, o Euromelanoma é uma iniciativa europeia que acontece em muitos hospitais do país e de outros países da Europa, num dia fixo e que está aberto, é um rastreio gratuito, as pessoas podem recorrer ao hospital, não precisam de marcação e os dermatologistas que lá estão fazem a observação dos sinais a olho nu, na dúvida com dermatoscópio, para fazer um diagnóstico precoce. De facto, isto tem a ver também, permitiu-nos também observar que houve um aumento do cancro de pele nos últimos anos, na população cada vez mais jovem. Isto tem a ver com a exposição solar, as radiações solares, com a exposição solar na praia. Portanto, fatores de risco. Fatores de risco. Que são esse é o principal? Há outros. Por exemplo, fatores de risco, a população que tenha uma pele muito clara, olhos claros, fototipo baixo, que tenha sofrido várias queimaduras solares consecutivas, que tenham antecedentes de cancro de pele na família, pessoas que tenham mais de 50 sinais numas costas, a probabilidade da radiação solar incidir sobre um sinal e induzir o aparecimento de cancro cutâneo é enorme. A maior probabilidade de aparecer nos homens é nas costas, na mulher é nas pernas e, portanto, são fatores de risco que as pessoas têm que tomar atenção e usar solários. Quem usa máquinas para se bronzear, está livre disso ou não? Não, o solário é uma radiação solar e as pessoas acham que, indo ao solário, vão se bronzeando progressivamente e não apanham escaldões, mas as radiações solares produzem dano à mesma no DNA da célula e, portanto, é uma das causas que induz e aumenta a probabilidade de termos cancro da pele, que pode ser melanoma ou não melanoma, não é? Portanto, há alterações dos sinais que, de acordo com o sítio do corpo onde estão ou a alteração que tem e o tamanho do sinal, a pessoa pode
pode não se aperceber, por isso convém quem tem muitos sinais e estar mais atento, mas nós às vezes, já à vista desarmada, não conseguimos perceber muito bem. Sim, assustamos-nos com coisas que não é para nos assustarmos, damos valor a coisas que depois o médico diz, não, isso não é nada. E às vezes coisas que são graves não ligamos tanto, não é? Mas não temos que ter vergonha de ouvirmos, isso não é nada. Mais vale prevenir do que remediar, porque, de facto, a mortalidade relativamente ao cancro de pele, do melanoma, faz-se como ocorre após uma profundidade mínima da invasão do melanoma. Portanto, o diagnóstico tem que ser precoce. A presença de comichão ou prurido no sinal, a alteração da cor, que as pessoas mais ou menos já sabem, mas, sobretudo, por exemplo, há um outro tipo de cancro, que é o não melanoma. Eu queria chamar aqui a atenção pessoas que tenham em zonas expostas, que pode ser na cara, pode ser nos membros superiores, uma ferida que tenha dificuldade em cicatrizar, que aparece, que dá muito prurido, cicatriza com uma crosta, depois a crosta cai, a pele parece normal e depois volta a aparecer uma ferida. Isto pode decorrer durante vários meses. Isto é sinal de presença de uma lesão maligna, não melanoma, que pode ser ou um basalioma ou um espinocelular. Nós temos 3 tipos de cancro: melanoma e os não melanoma, que é o basalioma e o espinocelular. Estes 2 podem dar origem a uma ferida que tem dificuldade em cicatrizar. Mas há um novo produto que eu sei que gostava de falar sobre ele justamente para proteger quem tem mais incidência de risco. Exato. O espinocelular pode aparecer após o desenvolvimento de uma queratose actínica. Uma queratose actínica Meu Deus, são muitas palavras esquisitas que nós não conseguimos perceber. Eu vou explicar. É muito simples. A queratose actínica é uma lesão muito descamativa que aparece muitas vezes na careca dos homens quando apanham muito sol. Tem muita descamação e essa queratose actínica faz assim, pode aparecer tipo um corno cutâneo e tudo, parece assim uma verruga horrorosa. E isso é uma lesão pré-maligna. Hoje em dia, as lesões, quando começam a aparecer, nós podemos aplicar um fotoprotetor, que apareceu agora, uma grande novidade no mercado, chama-se Erifotona. Este produto tem uma enzima reparadora do ADN, nós aplicamos sobre a pele, em pequena quantidade, espalhamos bem, e após a aplicação devemos apanhamos um bocadinho de sol durante 30 minutos, ou a própria luz visível ativa a enzima, e a enzima penetra e faz a reparação do ADN, que no fundo é a radiação solar vai produzir uma alteração do ADN que dá origem ao cancro de pele. Portanto, isto cura e previne a evolução do cancro de pele não melanoma. Portanto, tem aí à sua frente um instrumento que lhe permite não ver os sinais a olho nu, mas olhá-los com todo o pormenor, não é? Exato. Isto aumenta 20 vezes, o que nos permite fazer um diagnóstico precoce de uma lesão pré-maligna e decidirmos é para tirar ou não é para tirar. E evita muitas cirurgias. Imagina uma pessoa que tem muitos sinais, a olho nu achamos que são 10 e com este simples instrumento ao aplicar em cima pelo padrão da melanina, portanto podemos decidir, olha, este é para tirar já, os outros podemos perfeitamente avaliar de 6 em 6 meses e decidir mais tarde. E eventualmente pode não haver necessidade de tirar nenhum desses sinais. Muito bem, ora, fazemos agora uma pausa na nossa consulta, porque eu sei